Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo até você, construindo a Era do Espírito através da imortalidade da alma e da reencarnação. Hoje, em nosso programa, teremos mais participações dos nossos telespectadores no Perguntando e Aprendendo. Na sequência, teremos a entrevista trazida por Orson Peter Carrara, desta vez com Kaique Assunção, falando do seu serviço para a arte espírita. Na poesia espírita, nós teremos a poetisa Francisca Clotilde, através do médium Chico Xavier. O vídeo de reflexão nos traz o assunto O Auxílio Chega na Hora Certa. E lá no Entendendo com o Espiritismo, vamos conversar sobre o desgosto pela vida e o suicídio. Tudo isso, então, iniciando agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo é o quadro feito por você. Você que nos assiste, que nos acompanha, que participa enviando a sua pergunta, a sua indagação, você que quer saber o pensamento do Espiritismo sobre determinado tema. E você já está vendo aí na sua tela todos os nossos canais de comunicação para que você possa então fazer a sua participação. Envie então a sua pergunta. Vamos começar hoje o Perguntando e Aprendendo com a pergunta enviada pela Juliana Pontes, que é da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Ela pergunta: pode acontecer durante o sono encontrarmos um familiar também encarnado e com ele conversarmos? Perfeitamente. Pode sim. Por quê? Porque nós não somos o corpo. Todos nós somos espíritos presentemente reencarnados. Durante o sono, nós temos a faculdade de nos desprendermos ou nos emanciparmos parcialmente do corpo e vivermos então a vida espírita ou vida espiritual. Então o nosso corpo está adormecido em repouso, mas eu, espírito ou alma, eu não estou dormindo, eu não estou em repouso. Eu posso me deslocar pelo mundo espiritual. E posso sim fazer duas coisas. Tanto posso me apresentar através de um médium
na reunião mediúnica, como posso também, que é o caso da pergunta aqui da Juliana, me encontrar com um ente querido que esteja também no seu sono, com o seu corpo adormecido e ele também emancipado, desprendido e vivendo a vida espiritual. Então, sim, eu posso me encontrar com um ente querido encarnado. Então, eu estou encarnado, ele está encarnado, mas durante o nosso sono, podemos, desprendidos do corpo, termos um encontro no mundo espiritual e conversarmos, e trocarmos ideias e informações. E quando retornamos ao corpo e despertamos, nós teremos ou sensações ou uma lembrança, mesmo que não seja inteira, mas teremos a lembrança desse encontro. Quando dizemos assim, esta noite eu sonhei com a fulana, esta noite eu sonhei com o fulano. Esse sonho pode ser sim um encontro real acontecido no mundo espiritual. Portanto, perfeitamente possível. E quantos desses encontros nós não temos, mas que nos falta a recordação deles quando despertamos. Mas é perfeitamente possível esse acontecimento. Muito bem, nós agora vamos ter a participação do Fernando Gomes, que é lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E ele está indagando: os traumas que desenvolvemos nesta encarnação e não conseguimos superar, vamos ter que encará-los em outra encarnação para superar? Bem, Fernando, com certeza teremos que encarar esse trauma que tem origem aqui nessa encarnação no depois da morte. Ou seja, depois que desencarnarmos, nós vamos ter, sim, que fazer face a esse trauma que muito nos atingiu e que não conseguimos superar nesta encarnação. É possível, dependendo do trauma e das suas consequências, que tenhamos ainda que levá-lo para uma próxima encarnação. Mas não temos como dizer que isso de fato irá acontecer. Depende do trauma, da sua profundidade, das suas consequências, vai depender de como vamos lidar com ele no depois da morte, mas se ainda houverem resquícios, sim, teremos que encarar então esse trauma numa próxima encarnação. E isso acontece de forma muito natural, porque todos nós que estamos encarnados aqui na Terra trazemos traumas originados em outras existências e que somente agora estamos fazendo face a esses traumas aqui da encarnação para superá-los. Por isso é muito importante se trabalhar, se melhorar, para que qualquer trauma que tenha origem nesta encarnação, possamos solucioná-lo aqui e agora, para que isso não nos acompanhe no depois da morte ou ainda mesmo numa próxima encarnação. Mas sim, então isso pode acontecer de um trauma gerado nesta encarnação ainda nos acompanhar numa encarnação futura. É possível e isso vai depender de cada espírito, como lidamos com isso, como superamos e como nos equilibramos. O fato é que não vamos ser desamparados e receberemos sempre todo o auxílio necessário para readquirir o equilíbrio e o trauma ficar então resolvido e no nosso passado. Bem, vamos responder agora a Laura Sartori, que é lá de Colatina, lá do Espírito Santo. Ela está aqui perguntando: qual é a diferença
entre uma prece falada em voz alta e uma prece feita apenas em pensamento? Bem, a diferença está justamente nisso que você colocou na sua pergunta, de uma ser verbalizada e a outra ser feita apenas através do pensamento. Prece ou oração, ela é sempre a mesma, seja verbalizada, em voz alta ou não, seja realizada apenas através do pensamento. O que importa para Deus é o sentimento, é a fé que colocamos nessa prece. É isso que importa. Não que palavras utilizamos, e nem se fazemos a prece para que todo mundo ouça, ou se fazemos uma prece apenas na nossa intimidade. Fé e sentimento é que são essenciais. É normal, quando estamos, por exemplo, numa reunião pública do Centro Espírita, é normal que façamos a prece verbalizada, de viva voz, para que as pessoas possam fazer a sintonia e, acompanhando as nossas palavras, possam também, na sua intimidade, orar. Aliás, nós temos nesse ato tanto a prece verbalizada como a prece apenas pensada. A pessoa escalada para fazer a prece vai verbalizá-la, vai falar a prece em voz alta. Mas todos os que estão na plateia e na mesa ali, os que estão dirigindo a reunião pública, todos vão fazer a prece mentalmente, por pensamento. Mas tanto uma quanto outra representam uma prece, uma oração, que terá o seu devido alcance, dependendo da fé e do sentimento que colocamos nessa oração. Para Deus é indiferente se falamos a prece ou se pensamos a prece. Assim também acontece com os espíritos bons, os espíritos superiores. Para outros espíritos mais inferiores, muitas vezes nós temos realmente que verbalizar a prece por causa da ligação muito material dele com esta existência. Mas o mais importante de tudo na prece é a fé e o sentimento, e não como fazemos essa prece. Vamos agora ter a participação da Valéria Pôncio, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta se pode acontecer de um neto ser a reencarnação, por exemplo, do meu pai ou da minha mãe, ou do meu avô, da minha avó ou do meu avô. Pode sim, Valéria. Claro que pode. A lei divina da evolução, do progresso, ela se faz através da reencarnação. Vamos explicar isso. Nesta atualidade, todos nós que estamos aqui na Terra estamos encarnados. Mas sabemos, pelas informações do Espiritismo, que todos já tivemos vidas anteriores, como teremos ainda vidas futuras ou existências. E que essas existências são solidárias entre si e que há a necessidade para o espírito que somos de várias encarnações, porque é na encarnação do mundo material que somos provados, testados, é que colocamos em prática as lições que vamos aprendendo, nos moralizando e nos espiritualizando cada vez mais. Então, os nossos filhos, ou no caso da sua pergunta, os nossos netos, podem sim ser a reencarnação de um ente querido
do passado da nossa própria família. Nossos avós, como você bem lembra, nossos pais, sim, claro que é possível. Nossos bisavós, sim, claro que é possível. Nós mesmos podemos ser a reencarnação de um desses entes queridos lá do passado da árvore genealógica da nossa família. Essa é a lei divina, a lei da reencarnação. Porque é necessário nascer de novo. É necessário dar continuidade ao nosso progresso. Nós fomos os antepassados desta humanidade. Como seremos também o futuro, enquanto tivermos que reencarnar aqui na Terra. Então é perfeitamente possível, e às vezes o espírito reencarnado, no período infantil, ele dá determinados sinais que muitas vezes podemos detectar e perceber que a ligação que ele tem conosco e se ele está vindo desse passado do qual nós tenhamos um maior conhecimento. Então é perfeitamente possível, isso faz parte da lei de evolução através da reencarnação. Vamos agora à última participação, esta aqui feita pelo Evandro Salles, que é da cidade de São Paulo. E ele pergunta: como agir diante da maledicência, principalmente quando ela tem origem dentro da própria família? Infelizmente, esse é um quadro comum aqui no planeta Terra. A maledicência, o falar mal dos outros. E quando se fala mal dos outros, aumenta-se um ponto, como coloca o refrão popular antigo. Ou seja, as fake news da nossa atualidade. Porque quando aumentamos um ponto, obviamente nós estamos falando algo que não é exatamente a verdade. Mas a questão é como lidar com isso. Nós temos que lidar com o algodão da bondade, o esparadrapo da compreensão, o remédio da tolerância e o perdão. É o que nós temos que fazer. Porque se não fizermos isso, nós vamos sintonizar com esse ente querido. Vamos acabar vibrando na mesma faixa dele. E precisamos fazer o contrário. Como nos ensinou Jesus, perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. É isso que nós temos que fazer, até que o nosso familiar, nosso ente querido, vai perceber que não nos atinge e que o problema será dele, consigo mesmo e com a lei divina. Não devemos nunca responder na mesma moeda. E Jesus também é claro quanto a isso. Se nos fizerem o mal, façamos o bem para essa pessoa. E assim nós não vamos dar alimentação às fofocas, essas maledicências, às mentiras e assim por diante. Nós vamos respeitar o outro e orar por ele, que isso é muito importante, e tentando nas nossas falas e no nosso comportamento manter a paz nas relações familiares. Esse é o caminho que temos que tomar. Bem, estamos encerrando o Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você faça a sua participação. Não deixe então de enviar a sua pergunta e quem sabe em próximo programa estaremos respondendo aí a sua dúvida. Mas agora está na hora de irmos para a tão esperada entrevista que o nosso querido Orson Peter Carrara, lá de Matão, no interior do estado de São Paulo, nos traz semanalmente, num trabalho belíssimo que ele realiza.
Desta vez ele entrevista o Kaique Assunção. Kaique é um querido amigo, ligado principalmente ao teatro, ele que durante 25 anos dirigiu a companhia teatral Os Mensageiros, levando diversos espetáculos teatrais espíritas ali para todos os teatros. E o Kaique Assunção faz um bate-papo então com Orson Peter Carrara a respeito justamente desses 25 anos de serviço junto à arte espírita. Vamos então à nossa entrevista com Orson Peter Carrara. Conversando sobre Espiritismo. Então vamos conhecer o nosso convidado de hoje, o nosso Kaique Assunção, do Rio de Janeiro. Boa noite, Kaique. Obrigado pela sua disposição. Muito bem-vindo. Olá, amigos de São Borja. Olá a todos, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez conversando com vocês, né? Já estivemos apresentando peça no Rio Grande do Sul em 2011, né? E foi uma receptividade muito boa. Saudade. Que bom, Kaique. O Kaique, dedicado à arte espírita, é isso que nós vamos conversar com ele hoje. Mas antes de adentrarmos propriamente à arte espírita, Kaique, para aqueles que não te conhecem, eu mesmo estou te vendo pela primeira vez, estamos aqui, nosso primeiro encontro ainda que virtual, estabelecendo vínculos aqui de amizade e de divulgação espírita. Kaique, para que os telespectadores que não te conhecem possam ter um mínimo de você, onde é que você nasceu e como se tornou espírita? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci e criado no Rio de Janeiro, eu nunca me afastei daqui, sempre vivia, inclusive na cidade, né, capital, a gente não fala estado, eu falo capital, né, Rio de Janeiro, nasci em 1980. Para falar, né, da minha chegada ao espiritismo, eu tenho que falar um pouco da minha vida artística, né, porque eu sou, por parte de pai, de uma família toda de artistas, né, gente até famosa mesmo, aí tal. Então eu nasci e cresci no meio, né, de artistas, digamos assim. E aí com 13 anos, 14, eu não me lembro exatamente, eu decidi me tornar ator. Eu já tinha familiares meus, né, que eram atores, etc. Ou casado com atores, né, atrizes, enfim. E aí eu me tornei ator em 1994. Fiz bastante coisa aqui no Rio de Janeiro, a nível de teatro, viajamos, né, na época. E aí eu me torno espírita em 1996. Minha mãe já era espírita, eu já frequentava, né? Minha mãe se torna espírita em, eu acho que é 1991, mas ela ia num outro centro, e o centro mesmo que a gente está até hoje, o Centro Espírita Humildade e Amor, aqui, relativamente perto da minha casa, em Irajá, no Rio de Janeiro, ela entra em 1993. Eu ia lá, eu achava bacana, eu nunca combati, nunca fui contra. A ideia da reencarnação sempre me fascinou muito. E aí, em 1996, eu simplesmente decidi estudar espiritismo e entrei para a mocidade. Eu era adolescente, né, tinha 15, 16 anos. E aí eu continuei com as atividades teatrais, mas assim, a mocidade era sábado, as atividades teatrais eram fins de semana. E aí chegou um momento que começou a bater, né? E aí eu tive que escolher ou o teatro ou a mocidade espírita. E eu me engajei mesmo, tá? Eu era do tipo de jovem que não era tão comum, né? Pelo menos na minha época, agora não sei. Mas assim, eu fazia a campanha do quilo, junto com outros colegas, eu visitava asilo, orfanato. Foi uma época muito bacana da minha vida, que eu aprendi muito, levei muitas experiências. Então eu abri mão do teatro comum, tá, gente? Não estamos falando de teatro espírita, para me dedicar integralmente à mocidade, aos fins de semana. E aí, em 1997, eu já estava no centro há um ano e pouco. A diretoria da casa pediu a mim, uma colega, que fizéssemos uma peça espírita, porque esse centro já tinha tido um movimento artístico espírita muito bacana e estava parado naquele momento, para arrecadar alimentos no ano de 1997 para as famílias assistidas e tal. E aí essa colega, igualmente adolescente, tivemos a ideia de montar 2000 anos, né? Tão logo eu cheguei à doutrina,
os primeiros livros que a gente é apresentado é há 2000 anos, enfim, a obra de Chico Xavier, né? E eu sempre gostei muito, muito, por demais de Roma Antiga. Eu já nasci amando a Roma Antiga. E aí fizemos há 2000 anos. Em dezembro de 1997. Um calor, mas as pessoas amaram a peça, foi muito emocionante. E aí fica essa reflexão, né? Porque desde então eu me dediquei integralmente à arte espírita. Hoje, desde 1997 até os dias atuais, eu só faço peças espíritas. Fazer arte espírita é muito diferente. Quando eu falo fazer, no sentido de produzir, de colocar em prática, de atuar, de cantar, que seja. Eu estou falando nesse sentido de ação, né? Você fazer arte espírita, desde a sua concepção até a realização, é muito diferente da arte comum, sabe? Eu particularmente saía dos teatros, quando eu fazia peça comum, muito assim, sabe, quase que eu só fui bater ponto, não me dizia nada. E a arte espírita, ela me fascinou porque me abriu a possibilidade de falar algo mais ao público, não só entreter, mas como de consolar, porque você fala de vida após a morte, você fala de reencarnação, você fala de obsessão espiritual, ela traz os porquês e consola. Quantas pessoas estão ali nos assistindo que estão pensando em suicídio, ou que perderam parentes, pais, filhos, enfim, que seja, e de repente assiste uma peça que fala de mortalidade, sai de lá emocionadíssimo, refaz as suas vidas, né? Isso é uma coisa que, felizmente, eu demorei muito a me dar conta desse grau de responsabilidade, né? Porque as pessoas acham que fazer arte espírita é só entretenimento. Se tem algum artista espírita começando ou que vai começar, eu falo assim, é muita responsabilidade. Aliás, na época mesmo, eu tinha 17 anos quando iniciei, uma das dirigentes da casa, adolescente eu era, né? Uma das dirigentes da casa perguntou assim, Kaique, você tem noção do grau de responsabilidade que você está assumindo? Na época eu disse, como qualquer adolescente, né, que a gente acha que sabe de tudo. Sim! Hoje eu digo, não. É uma responsabilidade muito, 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 muito grande você transmitir ao público arte espírita, porque, como eu falei, arte espírita, a pessoa que vai assistir arte espírita, vou me divertir, não é só isso. As pessoas estão ali ou com graves problemas físicos, espirituais, ou emocionais, enfim, e estão ali em busca de respostas ou alívio para as suas dores. Então você tem que ter um extremo cuidado, desde imagens que você transmite, a falas, etc., para você não piorar a situação da pessoa. Isso é assim, uma responsabilidade que até muitos artistas espíritas que estão por aí não sabem, tá? Enfim, é isso. Desculpa, deixa eu só ajeitar aqui e botar o carregador. Sim, sim. Poxa, Kaique, é uma trajetória e tanto, em você de um ator de peças comuns, encena o fabuloso há 2000 anos e vai percebendo gradativamente a importância e a responsabilidade que uma peça teatral transmite ao público que está assistindo, né? Como conforto, racionalidade, explicação, reflexões de profundidade no campo emocional, psicológico, etc. Quer dizer, sim, é todo um universo de possibilidades. Ô, Kaique, agora você falando como falou aí, despertou a minha curiosidade, porque até esses 25 anos que nós demos título aqui à nossa conversa, inclusive a arte de abertura aí está, e realmente sim, você coloca lá 1997, quando você era adolescente, com 17 anos, e a partir daí até hoje, final de 2022, que nós já estamos, você com 25 anos acumulados de experiência sim, cênica. E o que você... Quantas peças foram nesses 25 anos? É somente no teatro mesmo? Ou você tem ido a centros espíritas também, Kaique? Como é que é essa variação do ator profissional e do ator ali voluntário nas casas espíritas? Então, a gente se propõe fazer uma peça a nível profissional, né? A gente começou até bem amador, né? A gente lembra assim do início, é natural, né? É outra coisa também que eu digo, assim, vai erguendo esse edifício devagar. Não começa, digamos assim, arrombando a porta do alto, que a tendência é que quando você não cria bases firmes, desaba. Muita gente nesses 25 anos, gente boa, com muito mais experiência em arte do que eu,
que já fazia arte quando eu estava nascendo, assim, passou como um cometa, né? Porque já começou do alto, assim, a gente foi criando bases firmes muito devagar. A gente começou muito de baixo, começou bastante, as roupas eram até, enfim, né, bem pobres mesmo. E hoje a gente tem um acervo, tem uma qualidade técnica, profissional muito bacana. Nós fizemos ao todo, engraçado, né? Antes eu vou filosofar antes de responder a sua pergunta, porque dois momentos marcantes acontecem aí. Os 20 anos da Companhia Teatral Mensageiros, que a gente fez uma festa, isso foi antes da pandemia, e eu chamei muita gente, todo mundo praticamente que passou pelo elenco, fiz homenagem aos que já partiram, e agora, os 25 anos, né? Que eu pensei muito se ia fazer essa comemoração ou não, por causa da pandemia, etc. Mas, assim, eu fiquei muito reflexivo, agora eu já começo a responder a sua pergunta, né? E aí eu começo a relembrar as coisas do passado, contar, fazer contabilidade, etc., né? Eu não sei ao certo, mas eu acho que foram 16 peças espíritas. Por que que eu falo isso? Porque, sim, a gente se apresenta em teatros e em centros que tenham condições para isso. E ao longo do tempo, eu comprei iluminação, comprei som, para que a gente crie condições de os centros oferecerem, digamos assim, uma qualidade técnica às pessoas que estão assistindo, né? Então, assim, a gente conseguiu investir e transformar o centro num teatro mesmo, né? Porque uma das coisas que eu sempre gosto é que a gente vá fazer a peça espírita, e outros também aí que fazem também compartilham dessa ideia, tá? Que a gente faça a peça espírita onde o público está, seja centro ou teatro. Claro, que o teatro sempre tem muito mais condições. E, ao mesmo tempo, assim, antes da pandemia, no auge mesmo, que agora as coisas estão devagar, a gente sabe que está retomando aos poucos, etc., mas quando eu chego ao auge, eu tinha todos os fins de semana lotado. Tinha vezes que a gente tinha 2 apresentações em paralelo, de ter que dividir um grupo em 2. Um grupo está se apresentando numa cidade e outra parte do grupo em outra, e refaz personagens e tal. O ano mesmo da pandemia, a gente ia continuar com Bezerra de Menezes e a gente ia estrear 2000 anos em forma de musical. Tanto Bezerra quanto a 2000 anos são musicais. A gente adentrou nesse universo aí em 2018 e posso dizer que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, que é muito diferente, é muito mais satisfatório, né? Você juntar a música ao teatro, a música espírita ao teatro espírita. Quer dizer, música de maneira geral também, né? Mas foram 16 peças. Ali na foto que você mostrou, eu fazendo Humberto de Campos na peça Brasil, Coração do Mundo. Esse daí, ó, que tá com óculos, né? E do outro lado sou eu como Bezerra de Menezes. Aliás, eu tô com essa barba aqui parecendo até um pouco Zé Leôncio aí do Pantanal, porque a gente em breve, no dia 22 agora, né, a gente vai fazer a despedida de Bezerra de Menezes, o musical, e esse é o personagem que eu mais amei fazer, né? Eu também sou historiador e pude até colaborar, não sei se vocês sabem, no livro do Luciano Klein, que é presidente da Federação Espírita do Ceará, que ele lançou recentemente um livro, assim, dessa grossura sobre Bezerra de Menezes. São mais de 1000 páginas e muita coisa inédita. E aí eu pude colaborar nessa pesquisa e descobrir um Bezerra de Menezes muito diferente do que a gente imagina. Mas só para finalizar, antes da gente entrar especificamente em Humberto de Campos. Está aqui o livro. Pois é, você tem, né? É maravilhoso, leiam, é esse daí. A gente fez todos os romances históricos de Emmanuel, há 2000 anos, que foi o que iniciou tudo, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, Renúncia, fizemos O Céu e o Inferno, baseado na obra de Kardec, fizemos uma peça baseada no livro A Boa Nova, de Chico Xavier, isso há muito tempo. Bem, espero que você tenha gostado de ouvir o nosso Kaique Assunção, que é também professor de História na rede pública da cidade do Rio de Janeiro e que já pisou os palcos tantas e tantas vezes, conversando aí com Orson Carrara a respeito então da arte espírita. Se você gostou da entrevista, gostaria de conhecê-la por inteiro, não tem problema. Depois do nosso programa, continue aí na internet, continue no YouTube, mas só que você vai acessar o canal Orson Peter Carrara. No canal do Orson, você vai ter essa entrevista completa
que ele realizou com Kaique Assunção a respeito da arte espírita. Mas vamos virar a chave agora no programa, porque está na hora de irmos para os poetas do além. Esses poetas que voltaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos conhecendo o conteúdo do livro Antologia dos Imortais. Vamos então começar agora o Poesia Espírita. Poesia Espírita. No Poesia Espírita de hoje, nós vamos trazer uma única poetisa, porque normalmente nós trazemos 2 poetas. Mas como ela tem publicado no Antologia dos Imortais 2 poemas em sequência, nós vamos então trabalhar essas 2 poesias que pertencem ao espírito Francisca Clotilde. Já ouviu falar dela? Francisca Clotilde nasceu em Tauá, no Ceará, em 19 de outubro de 1862 e veio então a desencarnar também no estado do Ceará, mas na cidade de Aracati, em 8 de dezembro de 1935. Francisca Clotilde foi poetisa, contista, romancista e jornalista e exerceu o magistério até os últimos dias de sua existência terrena, tendo sido a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Estado do Ceará. Além disso, Francisca Clotilde fez parte do Clube Literário do Ceará e escreveu muito no seu órgão chamado A Quinzena, além de ter publicado muitos contos, poesias e artigos na imprensa do estado do Ceará. E ela nos deixou, inclusive, alguns livros publicados. E vamos conhecer, então, de Francisca Clotilde, 2 poemas. O primeiro, que ela intitulou Canção do Tempo, e o segundo, Canta Coração. Ambos escritos através do médium Francisco Cândido Xavier, e que estão no livro Antologia dos Imortais. Vamos então à primeira poesia, com o título Canção do Tempo. Ouve a esperança que te fala ao peito. Hoje é o dia de lavrar o coração e plantar a alegria. No relógio da terra, o tempo é curto. Estende agora as mãos enquanto é cedo. Sê mais feliz, fazendo almas felizes, sem repouso e sem medo. Assevera o minuto, faze logo. Diz a vida, não temas. A plena luta, a chave da bondade é a solução em todos os problemas. Não mostres rosto triste, toda mágoa entorpece. Conserva no semblante o riso que há no sol e o louvor que há na prece. Se podes trabalhar, reflete na semente que, lançada no solo, é o pão de tanta gente. Procura no perdão a paz de novo, não te abandones à ilusão da ira. Desculpa, de alma limpa, tantas vezes quantas vezes alguém te bata ou fira. Não te prendas a dores de passagem, nem a posses terrenas. Demoras-te no mundo por instantes apenas. Todo mal que pratiques é sombra a segregar-te em cativeiro, mas todo bem que faças é amor vibrando no universo inteiro. Hoje é dia de ajudar e abençoar.
de entender e construir, segundo a fé que em ti refulge e arde. Amanhã, outro dia, talvez diga: não prossigas além, que é muito tarde. Então, esse é o primeiro poema de Francisca Clotilde, através do nosso querido Chico Xavier, com o título Canção do Tempo. Vamos agora conhecer a segunda poesia, com o título Canta, Coração. Quem espera sempre alcança, afirma velho rifão. Coração, segue e confia, canta a vida, coração. A terra é escola de luta, a luta é a força de escol. Todo sonho busca a frente, tudo espera sob o sol. A semente espera a flor, que deitará no porvir. Anseia a flor pelo fruto, o fruto espera servir. A esperança é luz no tempo, e o próprio tempo a conduz. Cada noite espera a aurora espera mais luz. Se hoje curtes, de alma aflita, provação, névoa, pesar, amanhã é novo dia, não te canses de esperar. Quem espera, sempre alcança, afirma velho rifão. Coração, segue e confia, canta a vida, coração. Muito bem, aqui está então um poema Canta Coração, de Francisca Clotilde, que abrilhantou hoje o nosso Poesia Espírita, vindo ela de retorno através do médium Chico Xavier e comparecendo no livro Antologia dos Imortais. Vamos agora ao nosso vídeo reflexão. Está na hora do Para Viver Melhor, que vai então conversar conosco sobre o auxílio chega na hora certa. Rodando o vídeo. Quando pensamos que aqui estamos apenas para nascer, viver e morrer, temos a tendência de dar muito valor às coisas materiais, saúde do corpo, bem-estar financeiro e outras coisas que, como já sabemos, não nos acompanham para o depois da morte. Então, como não realizamos um preparo espiritual para o viver, sempre que alguma dificuldade nos alcança, ficamos abalados, desesperados. Entretanto, por ser Pai de bondade e misericórdia, Deus não nos abandona, não deixa de nos socorrer, mas não do jeito que queremos, e sim de acordo com o que podemos receber. Nunca somos desamparados. O auxílio sempre chega na hora certa e do jeito que precisamos. Só precisamos estar antenados com a sabedoria divina para captar o auxílio, e isso se dá através do amor ao próximo, a senha para uma vida melhor. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, porque o Espiritismo é sempre, em todas as circunstâncias, a favor da vida. Porque o primeiro direito do ser humano é viver.
E segundo a Organização Mundial da Saúde, na atualidade, estamos enfrentando uma verdadeira epidemia de suicídio, das crianças aos velhos. E é muito preocupante, porque antigamente, se nós nos reportarmos, por exemplo, ao século XIX, nós tínhamos o suicídio restrito ao mundo adulto. Mas hoje, em pleno século XXI, nós estamos enfrentando o suicídio, inclusive na infância, na adolescência e na juventude. Por que isso tem acontecido? Allan Kardec não deixou passar esse tema e o estudou já em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita. Esse estudo é feito a partir da questão 943, que tem justamente o título Desgosto pela Vida e Suicídio. Vamos então passar a palavra a Kardec e aos espíritos para podermos fazer o nosso entendimento. Vamos destacar logo a questão 943, onde Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Os espíritos superiores dão a seguinte resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então esta é a questão 943 de O Livro dos Espíritos. Então, nós temos aqui 3 causas principais apontadas pelos espíritos para esse desgosto da vida que muitas pessoas cultivam, desenvolvem e as levam ao suicídio, ao autoextermínio, a se retirarem da existência terrena. São então a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. A ociosidade realmente é um problema seríssimo, porque com ela você não se torna útil nem para si mesmo, nem para os outros. Pelo contrário, você acaba se tornando um peso para os outros, principalmente os familiares, já que você não faz nada na vida, vive ociosamente. E isso pode levar, assim, a um estado depressivo, de melancolia, e esse estado é uma porta que se abre para levar a pessoa ao suicídio. Os espíritos apontam também a falta de fé, a falta de uma visão espiritualista da vida, a falta de um ideal mais nobre. Isso realmente é muito importante. A religião tem um papel fundamental em relação a isso, e o espiritismo, ao nos descortinar a imortalidade da alma, a vida futura e a reencarnação. Quem tem fé sabe enfrentar as provas da vida com resignação e perseverança e não se deixa abater. E eles apontaram também a saciedade como um motivo pelo desgosto da vida e o suicídio. Ou seja, você tem tudo, você tem de tudo, você se deu bem na vida, como se diz, não tem nenhum tipo de problema financeiro, pode fazer o que bem entende
na sua existência, mas isso pode levar a um vazio existencial, porque o dinheiro não compra a felicidade. A felicidade é um estado de espírito que dinheiro nenhum pode comprar. Então, mesmo tendo tudo ao seu dispor, a pessoa pode sim chegar ao suicídio ao ver que tudo é nada, porque lhe falta o essencial, que é o equilíbrio espiritual. Então, são 3 causas bem determinantes do desgosto pela vida. Na questão seguinte, a 944, Allan Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E responde os espíritos: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. A vida pertence a Deus. Como pertence a Ele, somente Ele pode dispor da vida. Nós, aqui na Terra, somos usufrutuários da vida, que pertence a Deus. Como somos usufrutuários de algo que não nos pertence, não podemos dispor da vida a nosso bel prazer. Portanto, o autoextermínio, o suicídio, é um crime, é um atentado contra a lei divina. E precisamos entender que a reencarnação, estar aqui no mundo corpóreo, é uma bênção que Deus nos concede, por ser mais uma oportunidade para o nosso progresso e para a reparação do mal que fizemos em existências anteriores, estando aqui nesse grande aprendizado do amai-vos uns aos outros. Por isso, então, o Espiritismo se coloca totalmente contrário ao suicídio. Não importa o que esteja acontecendo na vida. E vamos aqui nos reportar aqui aquela história contada pelos Espíritos, a história dos 5 dias. A história, resumidamente, é de um empresário que viu seus negócios paulatinamente entrarem em crise, até que chegou ao ponto dele perceber que não teria mais como manter a sua indústria e os seus negócios. E ele vivia num padrão social alto e considerou que seria uma vergonha para ele, a esposa e os filhos decaírem socialmente com a falência nos negócios. Então, envergonhado e cheio de orgulho de não querer enfrentar a situação e recomeçar, ele se matou, cometeu o suicídio. Retornou para o mundo espiritual, onde ficou 50 anos em sofrimento. Até que finalmente ele, através do remorso, se arrependeu, rogou o amparo divino e passou a receber então o auxílio dos benfeitores espirituais. Recuperado, ele recebeu então a autorização para visitar os familiares, os entes queridos. E ao chegar de volta na sua cidade natal, ó surpresa, encontrou a sua indústria em pleno trabalho, muito ampliada, e ele nada entendeu, porque ele tinha ido à falência. Mas o instrutor espiritual explicou. Acontece que depois do seu suicídio, seus filhos e sua esposa resolveram tocar os negócios para frente e tentar salvá-los. 5 dias depois do seu suicídio, a empresa recebeu encomendas
conseguiu fazer novos negócios que a salvaram. Se você tivesse fé, confiança em Deus, resignação, bastaria esperar 5 dias, porque o socorro já estava vindo. Mas você trocou os 5 dias na terra por 50 anos de sofrimento no mundo espiritual. Essa história ilustra muito bem o quanto precisamos agradecer a Deus por esta existência e o quanto precisamos de fé, o quanto precisamos de confiança nos desígnios divinos para continuar sempre em frente, porque é um equívoco, é um grande engano achar que se matar vai dar solução a todos os problemas. Não vai solucionar absolutamente nada. Além de deixar familiares e amigos no desespero aqui na Terra, chocados com esse ato, ainda vamos levar para o mundo espiritual os problemas, as preocupações, com o agravante de termos moralmente complicado tudo ao termos disposto da vida através do suicídio, quando a vida pertence a Deus e é uma bênção divina para a continuidade do nosso progresso, da nossa evolução. Portanto, suicídio nunca, viver sempre. Como diz o jornalista e espírita André Trigueiro, viver é e sempre será a melhor opção. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos, que vai ao ar pelo canal Orientação Espírita no YouTube, toda quarta-feira, às 19h. Espero você aqui no Ante os Novos Tempos. Até o nosso próximo encontro. Muita paz em sua vida e receba um grande abraço sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.